Hoje é o 6º dia da nossa jornada. E talvez hoje, mais do que nunca, o silêncio de Deus tenha sido difícil de suportar. Você ora, espera, confia, mas parece que nada acontece. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal, nenhuma direção visível. Tudo parece parado, suspenso entre o já e o ainda não. É como se o céu estivesse em silêncio. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for presença disfarçada? E se Deus estiver mais perto do que nunca, apenas agindo em silêncio? A Bíblia está cheia de momentos assim. José, esquecido na prisão. Ana, chorando sem resposta ano após ano. Davi, se escondendo em cavernas. Maria, ouvindo promessas e carregando dúvidas no coração. Todos tiveram que aprender a ouvir Deus mesmo quando ele parecia calado. O silêncio é um campo de provas da fé. É onde deixamos de depender dos sentidos e aprendemos a confiar no caráter de Deus. É onde descobrimos se seguimos a Deus pelo que Ele faz, ou por quem Ele é. É onde o amor é purificado, o ego é quebrado e o coração é ajustado. Hoje, talvez você esteja esperando uma resposta sobre seu futuro esposo. Uma confirmação, uma visão, uma palavra. Mas Deus pode estar te dando algo ainda mais profundo: maturidade espiritual. Nem toda resposta vem com voz audível. Às vezes, ela vem com paz no coração, com uma porta que fecha, com um sentimento que cessa, com uma inquietação que aponta outro caminho. Deus fala de muitas formas, e o silêncio dele também é uma delas. Você se lembra de Elias? Após derrotar os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto e pediu para morrer. Estava exausto. Deus o conduziu ao monte e lá se manifestou. Não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave, um silêncio que fala, uma presença que conforta. Deus está no sussurro, está na pausa, está no intervalo entre as perguntas e as respostas. Talvez você esteja interpretando o silêncio como desinteresse, mas, na verdade, é preparo. Deus silencia quando está trabalhando em áreas que você ainda não enxerga. Ele te esconde para te proteger. Ele te desacelera para te amadurecer. Ele te acalma para te fortalecer. A espera silenciosa é a mais difícil, porque não tem espetáculo, não tem testemunha, é só você e Deus. E nesse lugar íntimo, a fé se torna raiz. E quando a fé cria raízes profundas, os frutos vêm com mais consistência. Hoje o desafio é: escreva uma carta para Deus contando como você se sente em relação ao silêncio dele. Não precisa esconder nada. Fale sobre suas angústias, suas frustrações, seus medos. Pergunte, chore, questione. Diga tudo. Não há nada em você que Deus não possa acolher. E depois diga: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo em silêncio, eu permaneço. Essa frase pode se tornar sua âncora. Repita sempre que a dúvida tentar dominar. Depois da carta, fique em silêncio por alguns minutos. Apenas ouça. Talvez Deus não diga nada de imediato, mas você pode sentir a presença. E isso é mais do que suficiente. Você pode até pensar: mas eu queria algo mais claro. Mas Deus responde como quer. Às vezes, Ele responde com um versículo que surge na mente. Outras vezes, com um abraço de alguém, com um louvor, com um sonho, com uma convicção interna. Outras vezes, Ele apenas permanece. E isso por si só é resposta. Lembre-se, Deus não se ausenta quando silencia. Ele observa, Ele prepara, Ele molda, Ele sonda. E Ele ama. Ama você profundamente. O silêncio não é rejeição, é formação. Você está em processo, está sendo lapidada. Como o oleiro que molda o vaso, Deus está com as mãos sobre você. E enquanto molda, Ele não fala, mas Ele toca. E todo o toque dele transforma. Talvez hoje você precise apenas descansar, deixar de buscar tantas respostas e apenas repousar no colo de Deus. Às vezes, o maior milagre não é a resposta em si, mas o descanso que recebemos mesmo sem respostas. Então, respire, feche os olhos e diga: Senhor, fala comigo da maneira que o Senhor quiser. Mas se hoje for silêncio, me ensina a amar até mesmo o teu silêncio. Deus valoriza esse tipo de coração. O coração que não depende de sinais para crer, que não exige milagres para confiar, que não precisa ver para se entregar.
Você está sendo treinada na fé silenciosa. E essa fé é preciosa. Hoje, minha espera continuou com fé madura e quietude. Hoje, minha alma aprendeu que Deus não me prova com silêncio para me castigar, mas para me conduzir a um nível mais profundo de intimidade. O silêncio de Deus é uma escola diferente de todas as outras. Não há professores visíveis, não há lições escritas no quadro, não há colegas para dividir as dúvidas. É uma escola onde você é simultaneamente o único aluno e o único responsável por decifrar o currículo divino. Nesta escola, as lições são sussurradas através das circunstâncias. Quando uma porta se fecha bruscamente, quando um sonho parece morrer, quando as pessoas que você esperava que ficassem simplesmente se vão. Cada uma dessas situações carrega em si uma pedagogia celestial que só pode ser compreendida no silêncio. Você já percebeu como é difícil ouvir quando há muito barulho? Na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Às vezes, Deus precisa silenciar o mundo ao nosso redor para que possamos finalmente ouvir o que Ele tem a dizer. Talvez o silêncio não seja a ausência da voz de Deus, mas sim a remoção de todas as outras vozes que nos impedem de ouvi-lo. Ana, a mãe de Samuel, nos ensina muito sobre isso. Ela chorava em silêncio, movimentava os lábios sem emitir som, derramava sua alma diante de Deus numa linguagem que só o coração conhece. E foi exatamente nesse silêncio desesperado que Deus a ouviu e respondeu de forma abundante. Seu silêncio não foi vazio, foi prenhe de promessas. Há feridas que só podem ser curadas no silêncio. Palavras demais às vezes irritam a ferida em vez de curá-la. Há momentos em que nossa alma precisa do bálsamo silencioso da presença de Deus, não de explicações ou consolos verbais. Pense em Marta e Maria quando Lázaro morreu. Marta correu ao encontro de Jesus com palavras, questionamentos, quase acusações. Maria, por outro lado, permaneceu em casa, no silêncio de sua dor. E quando finalmente se encontrou com Jesus, não disse muitas palavras. Apenas se prostrou aos pés dele. E foi diante dessa adoração silenciosa que Jesus se comoveu profundamente. Às vezes nossas palavras são ruído. Nossas orações são ansiedade disfarçada de religiosidade. Nossos clamores são tentativas de controlar Deus, em vez de nos rendermos a Ele. O silêncio nos ensina a diferença entre pedir e exigir, entre buscar e manipular, entre confiar e controlar. Nos relacionamentos humanos, o silêncio confortável é um sinal de intimidade. Casais que se conhecem profundamente podem ficar juntos sem dizer nada e ainda assim se sentirem conectados. Pais e filhos podem compartilhar momentos de silêncio que são mais eloquentes que horas de conversação. Com Deus acontece algo similar. Quando amadurecemos espiritualmente, começamos a nos sentir confortáveis com seu silêncio. Não precisamos que Ele fale constantemente para sabermos que está conosco. Sua presença se torna mais importante que sua voz. Sua companhia se torna mais valiosa que suas respostas. Isso não significa que devemos parar de buscar ou de orar. Significa que nossa motivação muda. Oramos não apenas para obter respostas, mas para desfrutar da presença de Deus. Buscamos não apenas para receber direção, mas para experimentar comunhão. Há momentos em que o silêncio de Deus é sua forma de nos proteger. Imagine se Ele nos revelasse tudo o que vai acontecer nos próximos anos. Imagina se soubéssemos antecipadamente cada dor, cada perda, cada desafio. Seria insuportável. Deus nos revela o que precisamos saber no momento certo. Seu silêncio é uma misericórdia que nos protege da ansiedade desnecessária. É uma forma de nos manter focados no presente, no que podemos controlar, no que realmente importa agora. Moisés passou 40 anos no deserto antes de receber o chamado da sarça ardente. 40 anos de silêncio aparente. Mas durante esse tempo, Deus estava preparando o coração, o caráter e as habilidades que ele precisaria para a missão gigantesca que estava por vir. Seu tempo de silêncio pode ser o tempo de preparo para algo que você nem imagina ainda. Deus está escrevendo uma história maior do que você consegue ver, e alguns capítulos precisam ser escritos em silêncio. A fé que cresce no silêncio é diferente da fé que cresce nos milagres. É uma fé mais profunda, mais consistente, mais resistente. É a fé que não depende de circunstâncias favoráveis para existir. É a fé que ama a Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Jó experimentou essa fé. Mesmo quando perdeu tudo, mesmo quando seus amigos o abandonaram,
mesmo quando sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus. Ele disse: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Essa é a fé que nasce no silêncio. Abacuque também conheceu essa fé. Ele questionou Deus, expressou suas dúvidas, mas terminou dizendo: "Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia, eu me alegrarei no Senhor." Essa é a fé que se fortalece quando não há resposta visível. Hoje, Deus te convida a entrar em seu silêncio. Não como punição, mas como privilégio. Não como abandono, mas como acolhimento. Não como ausência, mas como presença mais íntima. Aceite esse convite. Pare de lutar contra o silêncio e comece a abraçá-lo. Pare de interpretar o silêncio como rejeição e comece a vê-lo como aceitação. Pare de temer o silêncio e comece a venerá-lo. No silêncio você descobrirá que Deus fala numa linguagem que transcende palavras. Descobrirá que Ele se comunica através de paz, de descanso, de convicção interna, de mudanças graduais no coração. Descobrirá que o silêncio de Deus é, na verdade, sua forma mais eloquente de falar. E quando finalmente Ele romper o silêncio, e Ele romperá no tempo certo, você estará preparada para ouvir com um coração purificado, com uma fé amadurecida, com uma alma que aprendeu a valorizar tanto a voz quanto o silêncio do Pai. O silêncio também é um lugar de geração. É no ventre silencioso que a vida se forma. É na semente enterrada no solo escuro e silencioso que a árvore cresce. É no casulo aparentemente morto que a borboleta se desenvolve. Deus usa o silêncio como laboratório da criação, onde Ele gesta milagres que ainda não podemos ver. Talvez você esteja nesse ventre espiritual agora. Talvez algo novo esteja sendo formado em você durante este período de aparente inatividade divina. Uma nova versão de você mesma, mais forte, mais sábia, mais dependente de Deus. O silêncio não é tempo perdido, é tempo investido na eternidade. E lembre-se, mesmo Jesus experimentou o silêncio do Pai. Na cruz, quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Ele também não obteve uma resposta audível. Mas foi exatamente nesse silêncio que a salvação de toda a humanidade foi conquistada. Às vezes, os maiores milagres de Deus acontecem quando Ele parece mais silencioso. Você não está sozinha no silêncio. Cristo caminhou por esse vale antes de você e deixou pegadas para que você soubesse que é possível atravessá-lo com fé intacta. Amanhã nos vemos novamente. Continue firme. Cristo é contigo.